Glória a Deus. Livro de Êxodo, irmãos. Êxodo. Êxodo capítulo 23. Vocês já sabem, o Alessandro também acabou de falar aqui. Hoje nós estamos numa noite especial em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular do Brasil todo. Hoje nós estamos fazendo esse culto. Não é culto especial, né? Porque eu acredito que tudo que nós fazemos para Deus tem um caráter especial porque é dedicado a Ele, né? Mas nós estamos fazendo esse culto específico com uma direção específica, né? Um direcionamento específico para toda a igreja quadrangular no Brasil. E é aquilo que nós denominamos o culto do fortalecimento, ou a ceia do fortalecimento. E eu vou compartilhar um texto da Palavra de Deus e compartilhar a Palavra de Deus com vocês, para que a gente tenha um entendimento de tudo isso que nós vamos fazer, uma compreensão do que nós estamos fazendo, do que nós vamos fazer. Eu sempre tenho o cuidado de dizer que esse é um momento profético, é um momento em que nós acreditamos que Deus quer falar conosco de alguma forma, né? E Ele tem as maneiras, os jeitos, as formas dele de falar. Eu sempre digo que a nossa fé não está em nenhum elemento, nós não colocamos fé em nenhum elemento, a nossa fé continua em Cristo Jesus, né? Mas nós fazemos isso de uma maneira profética, para representar, para que a gente tenha um entendimento, ou como que eu posso dizer, uma linguagem mais visual daquilo que a gente quer compartilhar. Gênesis capítulo 23, versículo 25, diz o seguinte: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Versículo 26, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Ainda no versículo 25. 26, na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Irmãos, olha só, eu já falei um pouco aqui, eu vou reforçar isso. Deus, quando você olha para a Bíblia Sagrada, quando você olha para a Palavra de Deus, é interessante porque Deus usa, muitas vezes, na Bíblia Sagrada você vai ver Deus usando elementos simples e elementos conhecidos para comunicar verdades espirituais. Veja só, interessante, quando você olha para a Bíblia Sagrada você vai ver isso. Você vai ver desde o Gênesis, você vai ver o Êxodo, você vai ver muitas vezes Deus se comunicando com o povo. E para Deus se comunicar com o povo, muitas vezes Ele usava elementos que tornava aquela verdade espiritual mais clara, para que as pessoas pudessem se identificar com aquela verdade que Deus, e aquilo se tornasse mais claro na mente das pessoas. Nós vemos isso na Bíblia. Quando nós chegamos lá no livro, nos Evangelhos, onde relatam a história de Cristo, de Jesus aqui na terra, nós vamos ver isso muitas das vezes. Jesus usa de parábolas, né? Jesus usa elementos para também estabelecer e ensinar e comunicar verdades espirituais. Então, quando nós chegamos nesse texto aqui, adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água. Nesse texto, nessa passagem, o povo está no deserto. Você sabe muito bem, eu não vou me atentar muito à história, porque vocês sabem que o livro de Êxodo é exatamente o livro que conta a história do povo, né? O povo de Israel, depois de mais de 400 anos de cativeiro, sai em liberdade, está indo para a terra prometida, e o deserto é essa caminhada, essa jornada, né? Essa jornada que o povo precisa passar e atravessar até chegar em Canaã, até chegarem na terra que Deus havia prometido. Então, esse texto está inserido dentro desse contexto. Esse versículo que nós lemos está inserido dentro desse contexto. O povo está no deserto, caminhando em direção à terra prometida. E então Deus fala com o seu povo pela boca de Moisés, e Deus usa esses elementos.
E quando ele usa esses elementos, Deus quer comunicar uma verdade espiritual. Então Deus diz, abençoarei o pão e a água de vocês. É interessante se você parar para pensar por quê. Por quê? Por que Deus faz questão de dizer ao povo, pela boca de Moisés, dizer, olha, vocês estão numa jornada, vocês estão num deserto, né, um lugar de sequidão, e não se preocupe, eu vou abençoar o pão e a água de vocês. Quando nós olhamos para isso, o que nós entendemos? O pão e a água representam o básico da sobrevivência humana, ou representava, pelo menos para esse povo, o básico da sobrevivência humana. Nós estamos falando do básico da sobrevivência humana. Então, quando Deus diz para Moisés, quando Deus diz ao povo, pela boca de Moisés, eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês nos mínimos detalhes. Eu vou cuidar de vocês até mesmo naquilo que vocês consideram básico demais, simples demais. Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Deus está dizendo, eu vou sustentar vocês. Deus está dizendo, eu vou dar a vocês a força que vocês precisam para essa caminhada. Quando nós olhamos então para o texto, a compreensão que nós temos do livro de Êxodo, e quando nós olhamos para essa parte do texto, Deus faz questão de dizer, vou dar a vocês pão e água. Quando nós olhamos para esse texto, o entendimento que nós chegamos é que o pão e a água deixaram de ser, e não de forma categórica, literal, mas deixaram de ser simplesmente alimento. Preste atenção, claro que o pão é o alimento, é óbvio, nós entendemos isso. Eles não receberam uma nova característica, eles não receberam uma nova identidade. Mas quando nós olhamos para o que Deus está dizendo, quando Deus olha para o seu povo, quando Deus vem para o povo no meio daquele deserto e diz, olha, eu abençoarei o pão e a água de vocês. Então, o pão e a água deixam de ser simplesmente o alimento. Mais uma vez, não de forma literal, mas eles passam a ser, na figura de linguagem, eles passam a ser um sinal da dependência do Senhor. Olha só, quando Deus diz pela boca de Moisés, eu abençoarei o pão e a água de vocês, o que Deus está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, tudo que vocês precisam para a sobrevivência, agora não só para a sobrevivência humana, tudo que vocês precisam para sobreviver essa jornada, para suportar esse deserto, para passar por esse período difícil que vocês vão passar, tudo que vocês precisam, eu vou dar a vocês. É isso que Deus está dizendo. O que Deus quer comunicar através dessa figura, através desses elementos, o pão e a água, o que Deus está dizendo para esse povo é exatamente isso. O pão e a água deixam de ser apenas alimento, deixam de ser apenas elementos de sustentação física, de sustentação de sobrevivência humana, e passam a ser um sinal da dependência de Deus. O que Deus está dizendo é, eu vou dar a vocês todas as condições necessárias para vocês passarem por tudo isso. Olha que interessante, Deus, quando nós olhamos o livro de Êxodo, é exatamente isso. Quando o povo teve sede, Deus fez brotar água da rocha. Quando o povo teve fome, Deus fez chover pão do céu. É aquilo que nós conhecemos de maná. Então veja só, porque você não encontra água no deserto. Você não tem esse elemento à vontade neste lugar. Então era necessário um milagre. Era necessário uma provisão de Deus. Era necessário uma providência de Deus. Era necessário que Deus entrasse em cena para que não faltasse a eles pão e água. Eu quero lembrar você que não tinha padaria. Eu quero lembrar a você que não tinha padeiro. Eu quero lembrar a você que para Deus sustentar o povo em meio ao deserto com pão e água, somente se fosse por uma providência divina. Então, quando nós olhamos para esses elementos aqui, quando nós pensamos no pão e a água, quando nós pensamos aqui, trazendo para nosso entendimento hoje, quando nós olhamos para esses elementos, daqui a pouco nós vamos comer um pão, nós vamos beber essa água. Quando nós olhamos para esse elemento, não é simplesmente o comer o pão e o beber água. É nos lembrarmos o que isso representa.
é nos lembrarmos que toda a nossa vida também depende de Deus. Que nós não podemos, de forma alguma, buscar independência. E não podemos, de forma alguma, achar que tudo depende de mim. De que sou eu que conquisto, sou eu que consigo. Que as coisas acontecem porque eu sou o cara. Porque eu tenho todas as condições necessárias. Quando nós olhamos para esses elementos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é exatamente isso que Deus está comunicando. Deus está dizendo, no lugar de maior escassez, eu vou me revelar a você. O que Deus está dizendo para o povo é exatamente isso. No lugar de maior escassez, eu vou me revelar a você. Imagina só a cabeça do povo. Imagine só Deus falando para o povo. Imagina a cabeça das pessoas. Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Nós estamos no deserto. Como que Deus vai nos suprir com água? Como que Deus vai nos suprir com pão? É exatamente isso que Deus está comunicando. Deus está dizendo, olha, Deus poderia ter dito, vocês têm animais à vontade aí. Vocês têm muito gado. Sacrifiquem. Comam do que vocês têm. Mas Deus diz, eu vou me manifestar a vocês de uma forma que vocês nem imaginam. Quem recebe essa palavra? Olha para quem está do seu lado e fala, se prepara. Sabe, se prepara para receber. Se prepara para receber. Talvez você esteja olhando à tua volta, talvez você esteja olhando ao teu redor, e você esteja procurando sinais humanos, naturais. Talvez você esteja procurando sinais que possam dizer para você, vai dar certo, está dando certo, fica firme, é isso aí mesmo. Talvez você esteja olhando e buscando esses pontos de apoio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem um Deus que pode tudo. Você tem um Deus que sabe todas as coisas. Você tem um Deus que supre. Você tem um Deus que é capaz de fazer chover pão do céu no deserto e brotar água da rocha. Tudo isso para que a tua jornada não pare. Porque Deus não quer que você pare. Porque Deus não quer que você pare. Entenda isso, o povo está no deserto e Deus diz, pode continuar a jornada, pode continuar a caminhada, porque não vai faltar pão e água. Talvez você diga, pastor, pão e água? Mais uma vez, pão e água era o básico, representava o básico para a sobrevivência deles. E Deus diz, eu sou capaz de cuidar dos mínimos detalhes. Você está perdendo sono? Você está sem dormir, preocupado com aquela resposta, procurando esse ponto de apoio? Deus me dá um sinal. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa te dar um sinal, Ele é o próprio sinal. Ele diz, eu vou estar com você. Eu não vou te desamparar nessa jornada. Eu preciso que você entenda isso, meu irmão. Olha só, Israel estava aprendendo. Quando Deus diz a eles, olha, não vai faltar pão e água para vocês. Israel estava aprendendo que a sua sobrevivência não dependia da força humana. Dependia única e exclusivamente do cuidado diário de Deus durante aquela jornada. Sabe, é você acordar todos os dias e dizer, o meu dia está nas mãos de Deus. É você acordar todos os dias e dizer, a minha vida está nas mãos de Deus. É você acordar todos os dias e dizer, a minha casa está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. O meu trabalho está nas mãos de Deus. O Alessandro acabou de citar aqui. Sabe, irmãos? Não, e agora? E agora? E agora? Quem poderá me defender? Sabe, você nem precisa perguntar isso. Você nem precisa perguntar, você nem precisa se preocupar com isso. Porque Deus tem cuidado de você. Porque Deus tem cuidado de nós. Você consegue entender isso? Então Deus estava dizendo, olha, você lembra da oração que Jesus nos ensinou?
Jesus disse, olha, quando orardes, orem assim. E ele não está ensinando uma reza. Ele não está dizendo que é assim que você tem que orar. Nós precisamos entender os elementos dessa oração. Mas ele diz, quando orardes, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso da semana nos dá hoje. O pão nosso do mês nos dá hoje. O pão nosso do ano nos dá hoje. E não, o pão nosso de hoje nos dá hoje. Você precisa entender que Deus não está preocupado em antecipar as coisas. Deus está preocupado e o prazer de Deus é te dar o que Ele tem para você hoje. Então dorme com o teu hoje. Porque amanhã quando você acordar, o que Ele reservou para você amanhã vai acontecer. Ele vai te dar. Você precisa entender isso. Então acorda todo dia e diz, o pão nosso de cada dia, o pão que o Senhor tem para me dar hoje, Senhor, eu estou aberto para receber, eu quero receber. Jesus disse, não ande preocupado com o dia de amanhã. Não ande preocupado. Lembra como que Deus providenciou o pão, o maná, lá no deserto? Deus dizia, olha, todas as manhãs, Rodrigo. Deus disse para o povo, todas as manhãs, vocês acordem, vão lá no quintal e recolham o pão. Todos os dias recolhem o pão para o dia. Ele disse, olha, recolham o pão para aquele dia. Não adianta vocês colherem ou recolherem e juntarem o pão para amanhã, porque se vocês pegarem além do que vocês precisam hoje, vai estragar, vai dar mofo. Sabe o que isso me faz lembrar? Sabe o que isso me faz pensar? Que às vezes, Aniel, nós deixamos de ser gratos pelo que Deus está nos dando hoje. Porque nós estamos querendo o de amanhã. Nós estamos querendo o pão do amanhã. Nós queremos o pão do amanhã. E nos esquecemos de dar graças pelo pão de cada dia. Sabe, teu filho não se converteu ainda, mas está vivo. Então o teu pão de cada dia deve ser, Senhor, obrigado pela vida do meu filho. Teu marido não se converteu ainda? Ai, Senhor, ele não converteu. Senhor, obrigado que ele está vivo, porque enquanto ele está vivo ainda tem oportunidade. Obrigado porque hoje é o dia que eu tenho a oportunidade que o Senhor me deu de semear na vida dele. Você consegue entender? Então quando Deus, olha só, quando Israel está caminhando, Deus está falando com o povo sobre isso, Israel está tendo essa oportunidade de aprender que não é na dependência humana, é na dependência diária de Deus. Você não sabe por quanto tempo vai durar essa jornada que você tem aqui na terra. Você não sabe quanto tempo vai durar essa jornada que você tem aqui. A única certeza que você precisa ter, que você pode ter, é que o Senhor está caminhando com você todos os dias. Diariamente Ele está cuidando da tua jornada. Sabe, mas é engraçado que tudo que acontece no Antigo Testamento, e aqui em Êxodo não é diferente, tudo que acontece no Antigo Testamento está apontando para algo maior. Então, quando nós olhamos para esse texto, essa provisão de Deus aqui do pão e da água está apontando para algo maior. E o que nós entendemos? Séculos mais tarde, Jesus se levanta no meio do povo e faz uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você consegue entender isso? Jesus estava dizendo, aquele pão que os pais de vocês comeram no deserto era apenas um símbolo do que agora está diante de vocês. Ele disse, no deserto os pais de vocês comeram um pão que não matava a fome. Ele diz, agora está diante de vocês o pão que sacia a fome da tua alma. Você está conseguindo fazer a ligação?
não é sobre o pão, é sobre o que ele, o novo significado que ele teve em Jesus. Jesus dizia, olha, os pais de vocês saíam todas as manhãs para recolherem o pão. Eles comiam e voltavam a ter fome. Ele diz, aquele que comer de mim, nunca mais terá fome. Você consegue entender isso? Aquele pão era apenas para sustento físico. Agora agora o pão que aponta para Cristo, ele é o sustento da alma. Mas Jesus não disse só, eu sou o pão. Ele também declara, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Lembra da mulher no poço? A mulher no poço. Me dá um pouco d'água. Ela diz, mas como que você fala comigo? Jesus disse, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água. Mas como você vai tirar água se nem em balde o Senhor tem? Como que você vai tirar água para me dar? Ele diz, a água que você vai tirar no balde vai te trazer sede novamente. Mas a água que eu tenho para lhe dar vai saciar e não vai te deixar mais sedenta. Entenda isso. Agora a água não é apenas provisão para o deserto. Agora a água aponta para a vida. Aponta para o renovo. Aponta para a presença do Espírito. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Nós não viemos aqui para participar de um símbolo religioso. Nós viemos aqui para participar de uma revelação. Cristo é suficiente. Não, você não vai comer o corpo de Cristo aqui. É um pão. Eu encomendei lá no Doce Café. Paguei R$27. 150 pãezinhos. Não, essa água não é Jesus. Eu comprei lá no Mega. Não tem nada de especial nisso aqui. Nada de, oi, quando eu comer vai acontecer um negócio. Não. É só para te dizer que esses elementos trazem uma representatividade, uma simbologia. Jesus deu um novo significado. Não que amanhã, quando você comprar o seu pão francês, agora você está... Não. É isso que nós precisamos entender. Deus diz, olha, eu abençoarei o pão e a água de vocês. Lá no deserto era o pão e a água. O maná era a água que ele saía da rocha, era o pão e a água. Mas quando Deus se apresenta ao mundo, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. O que Jesus está dizendo é, o pão e a água que os pais de vocês comeram no deserto, eles voltaram a ter fome e sede. Mas aquele que comer e beber de mim, nunca mais terá fome. A alma, o espírito, eu sou suficiente para você. Tudo que você precisa em mim, você terá. Sabe, se você anda buscando coisas lá fora, deixa eu te dizer uma coisa, vai te preencher enquanto você está. Mas você vai continuar vazio. Porque só Cristo é suficiente. Só Jesus é capaz de preencher qualquer vazio. Talvez você esteja aqui dentro da igreja servindo a Jesus, mas achando que é suficiente para você a tua condição financeira, a tua estabilidade financeira. Eu quero te dizer que não. Porque essa tua estabilidade financeira, ela vai te dar condições de viver uma vida um pouco melhor, mais agradável, sem tanto problema. Vai poder comer picanha. Domingo. Todo domingo, se você quiser. Mas você vai voltar a ter fome. Porque não é sobre o que você tem ou o que você não tem. É sobre Jesus.
É sobre Jesus. E ouça, se você come picanha todo domingo, glória a Deus. Mas se não te falta Jesus, isso é o principal, porque Ele é suficiente. E Ele é tão suficiente que se você, como eu, não come picanha todo domingo, todo mês, todo semestre, todo ano, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Se você tem um ar-condicionado, Cristo é suficiente. Se você não tem um ar-condicionado, Cristo é suficiente. Se você tem um carro, Cristo é suficiente. Se você não tem um carro, Cristo é suficiente. É isso que ele está dizendo. Quando ele se apresenta como pão da vida, como água da vida, ele está dizendo, olha, você pode ter ou não ter. Mas eu quero que você entenda que o suficiente para você, mais importante, o que não vai te deixar passar necessidades espirituais, o que não vai deixar a tua alma com fome, o que não vai deixar o teu espírito distante é a minha presença. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que você não precisa procurar se preencher com coisas, se você tem a mim. A canção que a gente canta diz, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Ele não disse eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. A canção disse eu não tenho a ti, não tenho nada. Porque você pode não ter dinheiro, mas ter Cristo. Você pode ter dinheiro, mas também ter Cristo. Ele é suficiente. Deus diz, abençoarei o pão e a água de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Lembra o que o pão e a água representavam para o povo? O pão e a água representavam para o povo o básico da sobrevivência humana. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, a água da vida, ele está dizendo, eu sou tudo. Eu sou aquele que supre. Eu sou o sustento da tua vida. Eu sou aquilo que vai te sustentar nessa jornada tão difícil. Nessa nossa jornada tão complicada. Nessa nossa caminhada tão cheia de impossíveis. Mas Deus pode. Nessa nossa jornada cheia de espinhos, de cardos, de dificuldades. Jesus está dizendo, ei, eu sou o sustento da tua vida. E sabe quando ele diz eu sou o sustento da tua vida, nenhuma área da nossa vida permanece intacta. Porque a presença de Deus produz sustento para a caminhada, renovo para quem perdeu as forças, cura para o interior ferido e graça para continuar. Ele diz aí no texto, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. A ceia do fortalecimento nos lembra que não importa como estamos nos sentindo. Não importa como estamos nos sentindo. Cristo continua sendo pão para quem perdeu as forças, continua sendo água para quem está sem vida. Sabe, nós vamos participar daqui a pouco, 5 minutos, nós vamos participar dessa ceia do fortalecimento. Mas é só para te lembrar, Cristo é tudo o que você precisa. Ele é o sustento da tua vida. Ele é a força da tua alma. Pastor, eu tenho tantos motivos para estar triste, mas eu vou te dar um para estar alegre. Jesus morreu por você. Eu vou te dar outro, Ele te ama. Eu vou te dar outro, Ele não quer que você fique assim. Pastor, mas eu não consigo fazer de tudo. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa colocá-lo como o sustento da tua alma.
Você só precisa colocá-lo como o sustento da tua vida. Você só precisa depositar a tua fé nele, a tua confiança nele. Porque a promessa de tirar é dele. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Nos fazer produtivos é uma promessa dele, é um trabalho dele. Na sua terra não haverá esterilidade, não haverá mulher que aborte, não haverá falta de frutos. Esse é o papel dele, isso é o que ele faz. Pastor, e eu não faço nada? Adorem o Senhor, o Deus de vocês. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Acorde de manhã e diga, Deus é comigo, Deus está comigo. Antes de dormir, diga, Deus está comigo. Está cheio de dor e de aflição, diga, Deus está comigo. Está com o coração angustiado e triste, diga, Deus está comigo. Está cheio de alegria e de paz, diga, Deus está comigo. Está cheio de dinheiro, diga, Deus está comigo. Está com falta de dinheiro, diga, Deus está comigo. Ele é o meu sustento. Ele é a força da minha vida. É assim que vai mudar. É isso que muda. Nós esperamos que mude a circunstância à nossa volta. Enquanto Deus está dizendo, ei, olha para mim. Olha para mim. Mantenha os teus olhos fixos em mim. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus disse pela boca de Moisés, abençoarei o pão e a água de vocês. Lá no deserto, sim, eram os elementos. Deus estava abençoando os elementos para dizer a eles, não vai faltar nada para vocês. E quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, a água da vida, Ele também está dizendo, em mim não vai faltar nada para vocês. Olha para quem está do teu lado e fala, não falta nada para você. Diga para ele, não falta nada. Salmo 23, tão conhecido aí, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os estudiosos dizem que o texto original, é o Senhor é o meu pastor, de nada tenho tido falta. Nós colocamos no futuro. Mas segundo os estudiosos, o texto está agora, no presente. Eu não tenho tido falta de nada, porque o meu pastor tem suprido todas as minhas necessidades. Talvez você não tenha visto. Talvez você não esteja vendo. Porque teus olhos estão nos grandes sinais. E Deus está dizendo, eu estou com você. Lembra da oração de Paulo? Lembra do que Paulo diz? Ele ora, porque ele tem um espinho na carne. E não me pergunte o que é, que eu também não sei. Os teólogos não sabem, imagina eu vou saber. Paulo tinha uma dor, Paulo tinha um problema, Paulo tinha uma situação que não tinha solução. E ele orava para Deus, e Deus resolve meu problema. E você sabe qual era a resposta de Deus? A minha graça te basta. O meu favor, o meu cuidado. Você está esperando lá, mas eu estou aqui. Você está com o olhar lá e esquece de ver os detalhes, o quanto eu tenho cuidado de você. Quanto eu tenho cuidado de você. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Talvez você não saiba, mas talvez nem era para você estar aqui. É porque nós ainda pensamos que nós deitamos e nós levantamos. Sabe? Quantas vezes você já viu Deus mover a mão dele sobre você? Geralmente nós esperamos milagres extraordinários. O só acordar hoje já é um milagre extraordinário.
consegue entender? Cristo é suficiente. Por que nós vamos tomar ceia? Por que não vamos comer um pão e beber uma água? Se Deus se comunicava através de figuras, Deus usava elementos para deixar claro uma mensagem, muitas das vezes, uma mensagem espiritual, por que não fazer isso hoje? Por que não pegar o pão, pegar a água, para nos lembrar? Cristo é tudo, em todos. Cristo é suficiente. Não vai matar a nossa fome, esse pedacinho de pão sírio aí. Não vai nos sustentar. Você não vai pensar, não. Mas é para te lembrar que você só precisa dele. Você só precisa dele. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Eu não sei como está o teu coração. Talvez você esteja vivendo a tua vida de qualquer jeito, ou longe de Deus até mesmo. Você está confiando nas tuas habilidades, nas tuas capacidades. E sim, quando a gente faz isso, a gente está dizendo para Deus, Deus, eu não preciso de você. É assim, é óbvio, não tenha dúvida. Quando aquele filho pródigo diz para o seu pai, me dá a parte na herança e eu vou embora, ele estava dizendo para o pai, eu não preciso mais de você. Mas quando a gente depende de alguém, quando a gente está dizendo, eu preciso de você. Então quando a minha vida está nas mãos de Deus, eu estou dizendo para Ele, eu dependo de você, Deus. Eu dependo de você. Eu reconheço que o Senhor é tudo que eu preciso. E eu quero te encorajar. No momento em que nós pegarmos essa água, esse pão, você olhe para a tua vida, olhe para você e responda para você. Cristo tem sido suficiente ou você diz, Deus, se o Senhor não fizer isso, já sabe, hein? Estamos de mal. Eu quero que você fique de pé.